Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrever-se é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Imagine uma orquestra sinfônica prestes a apresentar uma obra-prima. Cada músico é talentoso, cada instrumento está afinado, mas há um problema. Alguns violinistas querem tocar mais alto que os outros, os trompetistas acham que merecem mais destaque e os percussionistas insistem em marcar seu próprio ritmo. O que deveria ser uma sinfonia harmoniosa se torna uma cacofonia ensurdecedora. O público, em vez de aplaudir emocionado, sai decepcionado. A igreja é como essa orquestra. Quando cada membro busca sua própria glória em vez de seguir o maestro celestial, o resultado não é música, é barulho. E o mundo, que deveria ser atraído pela beleza da nossa unidade, se afasta descrente. Hoje vamos estudar sobre o que é indispensável para a verdadeira unidade da igreja. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Alan Robson e é uma alegria estar com você nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro, para continuarmos o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Ontem nós cometemos o equívoco de dizer que ontem era dia 14, quando na verdade é hoje, tudo bem? Antes de iniciarmos, eu convido você a inclinar a sua cabeça comigo para uma palavra de oração. E se você deixou seus pedidos de oração ou testemunhos nos comentários do vídeo anterior, saiba que estaremos orando por você agora. Querido Pai amado, ao estudarmos hoje sobre a unidade da igreja, nós reconhecemos que essa é uma das maiores necessidades do teu povo. Perdoa-nos pelo orgulho, pela ambição, pelas divisões que nós causamos, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo produza em nós a humildade e a mansidão de Jesus. Nós oramos por cada pessoa que nos assiste, por seus pedidos e necessidades. Que este estudo nos transforme em verdadeiros cidadãos do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Eu te convido agora a acompanhar a música para memorizarmos o verso da semana, que está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, e eu acabei dizendo que era 14 ontem, gente, desculpa pelo equívoco, tá bom? Hoje nós estudaremos a pergunta de número 6, o que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensável para a unidade da igreja, com base em Filipenses capítulo 1, verso 27 e também João 17, verso 17 a 19. Mas vamos começar pelo que o autor da lição tem a nos dizer. A última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno de um tema central, a unidade. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco, quando ele disse: Pai,
A minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. João 17, verso 24. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos, a fim de que eles fossem um, assim como Deus e Cristo são um. João 17, verso 11. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Ela pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes nessa breve oração, Jesus enfatizou que nossa união com Ele e com o Pai tem o objetivo de que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo. João 17, versos 21 e 23. Irmãos, nas últimas horas antes da cruz, Jesus não orou pedindo proteção para si mesmo. Ele orou pedindo pela unidade da igreja. E isso mostra o quanto esse tema é crucial. A unidade cristã não é opcional, irmãos. É um testemunho ao mundo de que Jesus foi enviado por Deus. Quando a igreja está dividida por orgulho, brigas e competição, estamos dizendo ao mundo que a nossa fé não funciona. Mas quando vivemos em genuína unidade, isso comprova que Cristo realmente nos transformou. A pergunta de hoje, leia Filipenses 1:27 e compare com João 17, versos 17 ao 19. O que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensável para a unidade da igreja? Irmãos, a resposta está clara nesses textos. A santificação pela verdade. Em João 17:17, João ora: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Paulo diz em Filipenses 1:27, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. A unidade genuína não vem de reuniões sociais ou estratégias administrativas, irmãos. Ela vem quando permitimos que a palavra de Deus nos transforme. O autor comenta que a palavra grega traduzida como vivam de modo digno, em Filipenses 1:27, é a palavra politeumai. Nesse verso, ela significa viver como cidadão, não de um reino terrestre, mas do reino celestial. O Sermão do Monte apresenta lindas imagens do que significa ser filho do Pai Celestial e cidadão do seu reino. Olha as expressões: ser pobre em espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, puro de coração e pacificador. E ter a atitude de virar a outra face, amar os inimigos, bendizer os que nos amaldiçoam e fazer o bem aos que nos odeiam. Em resumo, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Miqueias 6, verso 8. Irmãos, Paulo está dizendo: viva como cidadão do céu, não da terra. E Jesus definiu claramente como os cidadãos do reino celestial se comportam, com humildade, mansidão, misericórdia e amor até pelos inimigos. Quando a igreja vive assim, a unidade acontece naturalmente, irmãos. O problema é que muitos de nós ainda vivemos segundo os valores do reino terrestre: competição, orgulho, vingança e egoísmo. O autor prossegue: é difícil ficar irritado com alguém assim, não é verdade? Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem boas demais. Podemos até ser tentados a diminuí-las ou procurar pontos fracos para mostrar que não são tão boas quanto parecem, para nos sentirmos melhores conosco mesmos. Por que não tentar ser também amorosos e humildes? Aqui está, irmãos, uma verdade desconfortável. Às vezes o problema não está com quem é humilde e manso, mas com nossa própria insegurança. Quando vemos alguém vivendo genuinamente os princípios de Cristo, isso expõe nossas próprias falhas. E nossa reação carnal é criticar,
diminuir ou buscar defeitos nessa pessoa. A solução não é destruir quem está vivendo bem, é nos humilhar e permitir que Deus também nos transforme. Ellen White mencionou aqueles que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 234. Irmãos, a raiz da desunião é espiritual. Nós amamos mais o mundo que a Deus. Quando o nosso coração está apegado aos lucros, à posição, ao reconhecimento, inevitavelmente entraremos em conflito com outros que também buscam essas coisas. Mas quando o nosso tesouro está no céu, não precisamos competir. Há glória suficiente para todos. O autor continua usando uma citação de Ellen White. A desunião na igreja tem origem no orgulho. À medida que orgulho e ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 204. Irmãos, aqui Ellen White identifica a origem, orgulho e ambição mundana. Quando cultivamos essas sementes, o Espírito Santo se afasta e surgem rivalidade e divisões. A igreja perde sua força porque está lutando contra si mesma, irmãos. A solução não é mais reuniões ou programas, é morte do ego e entrega total a Cristo. Temos uma pergunta para nossa reflexão. A igreja seria diferente se imitássemos a humildade e mansidão de Jesus? Irmãos, a resposta é óbvia, completamente diferente. Uma igreja cheia de pessoas humildes como Jesus não teria divisões, competições ou lutas pelo poder. Haveria serviço mútuo, amor genuíno, testemunhos poderosos. O mundo seria atraído por essa comunidade transformadora, sim ou não? A pergunta não é se a igreja seria diferente, mas por que ainda não estamos imitando Jesus? Vamos acompanhar a partir de agora os comentários de Ellen White. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo apresentou perante os membros o mistério do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo, e então lhes assegurou suas fervorosas orações em favor de sua prosperidade espiritual. Quando ele disse: "Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus." Efésios capítulo 6, verso 19, Efésios 3, versos 8, 14 e 16 ao 19. Ele escreveu também aos seus irmãos de Corinto. Ele disse: "Aos santificados em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido formado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Coríntios capítulo 1, versículos 2 ao 7. Essas palavras são dirigidas não somente à igreja de Corinto, mas a todo o povo de Deus, até o fim dos tempos. Todo cristão pode desfrutar
a bênção da santificação. O apóstolo continua nesses termos: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Paulo não teria apelado para eles a fim de que fizessem o impossível. A união é o resultado certo da perfeição cristã. O próprio apóstolo se esforçava para alcançar a mesma norma de santidade que havia apresentado aos seus irmãos. Paulo não hesitava em salientar em toda ocasião oportuna a importância da santificação bíblica. Ele disse: Vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 2 e 3. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Filipenses 2, versos 12 ao 15, refletindo a Cristo, 25 de março. Irmãos, a unidade da igreja não é resultado de técnicas administrativas, mas de corações transformados pela verdade de Deus. Quando morremos para o orgulho e vivemos como verdadeiros cristãos do reino celestial, a unidade acontece naturalmente. E essa unidade se torna o testemunho mais poderoso de que Jesus é real. Que Deus nos ajude a imitar a humildade e mansidão de Cristo. Se esse estudo te abençoou, então deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, se inscreva no canal e coloque nos comentários o seu pedido de oração. Um forte abraço, que Deus te dê uma quarta-feira abençoada. Prossigamos com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 20.